Irmãos, vamos abrir nossas Bíblias na carta aos Gálatas. Carta aos Gálatas, capítulo 2. Onde nós paramos, há 2 semanas atrás, não podemos fazer o culto, mas estamos aqui pela misericórdia de Deus e graça, Ele nos concedeu, e a gente vai continuar onde nós paramos, ok? Gálatas 2, a partir do verso 11 até o verso 14, tá bom? Paramos no verso 10, que hoje nós vamos, pela misericórdia e graça de Deus, vamos caminhar aqui nos versos 11, 12, 13 e 14, retornando ao nosso culto. Amém? Vamos ler a palavra do Senhor. Verso 11, e chegando Pedro a Antioquia, lhe resisti na cara, porque era repreensível. Porque antes que alguns tivessem chegado da parte de Tiago, comia com os gentios, mas depois que chegaram, se foi retirando, e se apartou deles, temendo os que eram da circuncisão. E os outros judeus também dissimulavam com ele, de maneira que até Barnabé se deixou levar pela sua dissimulação. Mas, quando vi que não andavam bem e direitamente, conforme a verdade do Evangelho, disse a Pedro na presença de todos: se tu, sendo judeu, vives como os gentios, e não como judeu, por que obrigas os gentios a viverem como judeus? Amém. Que o Senhor possa edificar essa palavra em nós, que o Espírito Santo fale aqui e não o homem. Amém, meus irmãos? Irmãos, o apóstolo Paulo, juntamente com Barnabé, após ir a Jerusalém, e cumprir a sua missão, que era de levar o socorro aos irmãos necessitados, eles voltam a Antioquia. Eles retornam a Antioquia, Atos 12, 25 vai falar assim, e Barnabé e Saulo, havendo terminado aquele serviço. Que serviço, De servir aos irmãos necessitados em Jerusalém. Ele fala, voltaram de Jerusalém, levando também consigo a João, que tinha por sobrenome Marcos. Então eles voltam para Antioquia, levando também Marcos com eles. Eles retornam à cidade de Antioquia. E nessa mesma ocasião, depois que Paulo teve lá, conforme nós vimos aqui nos versos anteriores, o apóstolo Pedro faz uma visita a Antioquia, Verso 11 vai falar aí. Ele faz uma visita, E nessa visita ele é repreendido por Paulo por causa do seu comportamento, Um comportamento hipócrita, vindo de um líder como Pedro. Segue-se então a narrativa que o irmão Paulo vai revelar dos versos 11 ao verso 14. Então Pedro, verso 11 aí, Pedro, chegando, ele fala aqui, e chegando Pedro a Antioquia, lhe resisti na cara, porque era repreensível. Irmão, eu não vou, hoje, eu não vou estar olhando verso a verso, porque um verso, eu vou citar um verso, depois o outro, tá? Então, ao todo, eu vou estar fazendo uma exposição junta, dos 4 versos juntos, tá? Não vou expor verso a verso, porque isso aqui é uma história, é uma narrativa que o apóstolo Paulo está falando, o que aconteceu naquela época, ok? Então vamos lá. Pedro, irmãos, vai a Antioquia, provavelmente, a gente não sabe, ou para supervisionar a igreja, lá, que ele era um apóstolo, ou simplesmente ele foi visitar alguns irmãos lá, visitar a igreja. A gente não sabe qual foi o propósito
dessa visita de Pedro a Antioquia. Mas isso não importa muito, irmão. Independente de qual foi o motivo, seja lá o que levou Pedro a estar lá, o que o apóstolo Paulo aqui está nos falando foi do comportamento dele, né? Ele narra sobre o comportamento repreensível de Pedro e dos demais que estavam com ele. Não só isso, Pedro, irmão, era um dos líderes, uma das colunas da igreja. E ele vai falar aqui, ó, no verso 9, conhecendo Tiago, Kéfas e João, que eram considerados como as colunas. Então, Pedro era considerado coluna da igreja, baluarte. Então, era uma figura que era respeitada naquele tempo, ok? Então, ele era um homem que deveria dar um bom exemplo, né? Ele deveria dar o exemplo aos demais que estavam olhando para ele. Vejam que ele havia já sido advertido pelo seu comportamento, por causa dessa situação de preconceito e segregação racial com os gentios. Ele já havia sido lá atrás, um pouco antes, o próprio Deus já havia alertado a ele, advertido a ele, não só ele, mas como os demais. Vamos ver esses textos, irmãos, para depois a gente chegar... Não há um porquê, né, de Pedro ter feito isso, mas ele fez. Ele fez. Ele simplesmente menosprezou os gentios que haviam se convertido. Isso é um pecado, irmão. Isso é pecado. A gente vai falar sobre isso. Mas vamos ver sobre essa advertência que o Senhor deu a Pedro, essa exortação. Vamos lá em Atos, capítulo 10. Olha o que o Senhor fala para Pedro, hein? Olha o que ele fala. Atos 10, a partir do verso 10. Atos 10, a partir do verso 10. Diz assim a palavra de Deus: E tendo fome, quis comer. Enquanto lhe preparavam, sobreveio-lhe um arrebatamento de sentido. Era Pedro que estava no terraço, né? Essa é a história, tá? E viu o céu aberto, e que descia a ele um vaso, que se fosse um grande lençol atado, como se fosse um grande lençol atado pelas 4 pontas e vindo para a terra, no qual havia de todos os animais quadrúpedes, e feras e répteis da terra e aves do céu. E foi-lhe dirigida uma voz: Levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro disse: De modo nenhum, Senhor, porque nunca comi coisa alguma comum e imunda. E segunda vez lhe disse a voz: Não faças tu comum ao que Deus purificou. Então, já há uma advertência de Pedro aqui, de Deus, do próprio Deus, falando com ele, ó, não faça comum ou impuro o que Deus purificou. Vá, coma, ok? Olha o verso 28, no mesmo capítulo 10 aí. E aí ele vai para a casa de Cornélio, a história é essa, né? Homens vão à porta dele e tal, levam ele e vai para a casa de Cornélio, né? Cornélio era um gentil, Cornélio era um romano, e toda a sua casa, ele não poderia entrar lá, mas Deus falou, ó, não faças tu comum ao que Deus purificou. Ele não tava, o alimento foi um exemplo falando sobre os gentios. Ok? Uma analogia. Vamos lá, verso 28. E disse-lhes: Vós bem sabeis, ó, que não é lícito a um homem judeu
ajuntar-se ou chegar-se a estrangeiros. Não era lícito que o judeu se tivesse uma comunhão com gentios, ok? Aí fala assim, mas Deus mostrou-me que a nenhum homem chame comum ou imundo. O que Pedro está falando aqui? Foi a visão que ele teve, que Deus falou com ele. Não faças tu comum ao que Deus purificou. Então, o que Deus está falando aqui? A partir de agora, os gentios entrarão ao reino, ao meu reino. E você, Pedro, vai lá falar com Cornélio. Você vai ser como se fosse o start. Como se fosse o start. Os versos, fica no mesmo capítulo de Atos aí, vai lá para o verso 44. Os versos 44, 45 e 47, ele valida a inclusão dos gentios à comunidade de Israel. Perceba que Pedro está sendo... ele sabia que os gentios faziam parte já da comunidade de Israel. Olha o que ele fala no verso 44. E... dizendo Pedro ainda essas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. E os fiéis que eram de onde? Da circuncisão. Então tinha os judaizantes ali com eles. Os que eram da circuncisão da parte de Tiago. Estava ali com ele. Ok? Todos quantos tinham vindo com Pedro maravilharam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios. Então eles tiveram um testemunho do próprio Espírito falando, os gentios também são filhos de Deus. Eles fazem parte da comunidade de Israel. Olha o verso 47. Respondendo então Pedro, pode alguém porventura recusar a água para que não sejam batizados estes, que também receberam como nós o Espírito Santo? Validou o que estava acontecendo ali. Então, irmão, diante dessa passagem, Pedro e os demais sabiam que o Senhor Deus tinha abençoado os gentios com seu Espírito para que eles entrassem também na comunidade de Israel. Então, eles já tinham sido o quê? Exortados, alertados. Já tinham conhecimento da causa, ok? Eles já tinham conhecimento da causa. Eles já tinham o conhecimento da causa. E é o que Paulo vai falar lá em Efésios 2. Olha o que ele diz lá, Efésios 2, versos 12 e 13. O apóstolo Paulo já tinha ciência disso. Ok? Só que a carta de Gálatas é escrita antes, tá? Da carta de Efésios. Mas ele já sabia sobre essa inclusão, porque ele fala, eu sou o apóstolo dos gentios. Então vamos lá. Efésios 2, 12 e 13. E diz assim, que naquele tempo estavas sem Cristo. Ele está falando para quem? Para os gentios que estavam em Éfeso. Naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Então ele está falando, naquele tempo qual? No tempo em que vocês não estavam convertidos. Vocês estavam fora, vocês não participavam da comunidade de Israel, estavam sem Cristo no mundo, estranhos às alianças. Ao verso 13. Mas agora... em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegaste perto. Esse finalzinho aqui, já pelo sangue de Cristo chegaste perto. O Senhor, pelo seu sangue, comprou os gentios que iriam entrar na comunidade de Israel, fazer parte da aliança e da promessa. Tendo Cristo. Pedro foi alertado sobre isso. E os demais que estavam com ele.
os judeus, os da circuncisão, sabiam que o Senhor havia dado essa dádiva, essa misericórdia, essa graça também aos gentios, não só ao povo de Israel. Então eles sabiam de toda essa história, ok? E assim foi formado um só povo. É o que vai falar em Efésios lá, tá? Se você depois ver aí, Efésios 2, do 11 ao 22, vai falar que Cristo derrubou o muro que fazia a inimizade entre os israelitas, os hebreus, os judeus e os gentios. Foi derrubado o muro para se tornar um só povo, através de Cristo. Ok? Então, o muro foi derrubado, Pedro foi avisado, o apóstolo Paulo proclamava isso, porque ele era o apóstolo dos gentios. Ok? Então, irmãos, percebam, volta lá para Gálatas, percebam que o que o apóstolo Pedro fez foi muito, muito grave. Não foi qualquer coisa. Foi muito grave. Foi muito grave. Ele agiu como um verdadeiro hipócrita, tentando separar o que o Senhor Jesus uniu com o seu sangue, que o Senhor Jesus comprou com o seu sangue. Não é o que vai falar lá em Atos? Em Atos não, em Efésios? Efésios 13, 2:13. Com o sangue de Cristo é que houve essa união. Pedro, em um momento ali, irmãos, mesmo que, vamos dizer, não é nem por ignorância, porque ele já sabia. Eu não sei o que aconteceu com Pedro, realmente não sei, mas ele destruiu a obra da cruz. Parece que aquilo que Cristo fez, ele não engolia. Ele não engolia. E aí o troço ficou feio pro lado dele. Irmãos, presta atenção. Uma coisa é você rejeitar um falso evangelho que sai da boca de um falso irmão. Você sabe que é falso, você está rejeitando, você se distancia dele, ok? A gente vai falar um pouco sobre isso. Você se distancia dele. Outra coisa é o que Pedro fez. É a gente rejeitar aquele a quem o Senhor deu sua vida na cruz para salvá-lo. Você rejeitar a um verdadeiro irmão. Você rejeitar a palavra que sai da sua boca, que é a verdade do Evangelho, ou seja, o eleito do Senhor. E foi o que Pedro fez. Esses gentios aqui, eles estavam o quê? Convertidos. Foram inclusos na comunidade de Israel. Irmãos, o Evangelho estava sendo pregado aos que estavam longe, como a gente leu em Efésios. Estavam longe da comunidade. Ou seja, da igreja do Senhor. E eles estavam recebendo essa conversão por obra do Espírito Santo. Olha quantas coisas Pedro transgrediu. Quantas coisas Pedro quebrou. Parece que ele quebra a aliança concedida por Cristo na cruz, pelo sangue do Senhor. E é por isso que o apóstolo Paulo, meus irmãos, vê a necessidade de repreender a Pedro na frente de todos. Olha o verso 14. Mas quando vi que não andavam bem e direitamente conforme à verdade do Evangelho, disse a Pedro na presença de todos. Ele repreende a Pedro na presença de todos. Ele viu o que estava acontecendo, não parece que foi na mesma hora, né? Devia estar acontecendo já há algum tempo, ele percebeu, olhou, sempre que os da circuncisão chegam, ele se afasta dos gentios. Quando os da circuncisão saem, ele abraça os gentios. É o quê? Dois papos, né? Como fala aí, é falso, hipócrita. Hipócrita. Entende?
A atitude de Pedro, irmãos, levou a outros a seguir no mesmo pecado dele. Até Barnabé foi na onda. Vê o verso 13 aí, ó. E os outros judeus também dissimulavam com ele, de maneira que até Barnabé se deixou levar pela sua dissimulação. O que o apóstolo Paulo vai falar lá em 1 Coríntios 5? Um pouco de fermento leveda toda a massa. Um pouco. Ah, não, deixa ele quietinho ali, ele não está perturbando ninguém. É isso que leveda a massa. É um pouco, uma flecha jogada, pequenininha, uma setazinha, vamos falar uma setazinha jogada numa brecha da porta, e essa seta tá com fermento, por menor que ela seja, ela vai fazer um mal dentro da igreja. E foi o que aconteceu. Pedro dissimulou, ok? E até Barnabé foi na onda, irmãos. Tu vê? Até Barnabé foi na onda. Irmãos, numa situação dessa, como nós devemos agir? Né? Um líder, né? Um líder. O pastor XYZ aí das contas, top. O top do top, vem aqui na nossa igreja, na nossa humilde igreja, vem e sai com alguma pérola dessa. O que nós devemos fazer com esse pastor top? A palavra de Deus nos ensina. 1 Timóteo, capítulo 5, verso 20. 1 Timóteo, capítulo 5, verso 20. Aos que pecarem, não fala se é pastor, não fala se é o Joãozinho, a dona fulana, não. Aos que pecarem, todos, repreende-os na presença de todos, para que também os outros tenham temor. E aí muitos ficam cheios de dedo, não é isso? Cheio de dedinho. Ah, não sei o quê. Irmãos, se você... Lógico, eu não vou fazer isso, lógico. Não vamos fazer isso com uma pessoa que está chegando, que é ignorante na fé. Mas os provados na fé, os maduros, Pedro era maduro, Pedro era um líder. E você peca na cara dura, irmão, você chama a atenção na frente dos outros. Vai ficar com raiva? Vai. A pessoa vai ficar com raiva, mas ela vai ser repreendida, envergonhada, para que os outros, vendo, não caiam no mesmo laço, no mesmo pecado. Foi o que aconteceu. Paulo, estava vendo o que estava acontecendo, ele, peraí, eu tenho que repreender esse cara na frente de todos, para que ele se envergonhe do que ele está fazendo e os outros também com ele. E se arrependam e se voltem para Cristo com arrependimento, para perdão de pecados. É isso. E não acaba aqui, irmão. Vamos lá. 2 Tessalonicenses. Volta aí a página. 2 Tessalonicenses. É uma carta antes de Timóteo, tá? 2 Tessalonicenses 3. Verso 14 e 15. 2 Tessalonicenses 3, verso 14 e 15. Diz assim, ó. E vós, irmãos... Desculpa. 14. Mas se alguém não obedecer, a nossa palavra por esta carta, notai o tal, e não vos misturei com ele, para que se envergonhe. O verso 15. Todavia não o tenhais como inimigo, mas admoestai-o como irmão. Essa pessoa que você vai admoestar, você vai exortar,
para que ele se envergonhe do que ele está fazendo, não tenhamos ela como nosso inimigo, mas como irmão. Mas um irmão vacilão. Um irmão que vacilou, que está se desviando da verdade. Você traz ele para dentro. Não joga ele para fora. Não é essa a intenção. É trazer ele para dentro, mas que ele venha arrependido daquilo que ele fez. Ok? Ele venha arrependido. Então nós temos instruções, e isso, irmão, é vice-versa. Até o próprio pastor pode ser admoestado para o irmão da igreja. Ó, pastor, tu tá vacilando aí, cara. Isso aí que o senhor fez aí, isso não é legal, não. Ok? Isso não é legal, não. Chama ele e conversa com ele. Se ele não se adequar, envergonha ele. Envergonha. Pode ser eu. Quem for, irmão. Envergonha o cara. Porque isso não é comportamento de um cristão. Andar. Não, tipo, Pedro estava andando ali. Não é comportamento. Seja qual o pecado for. Seja qual o pecado for. Qual era o comportamento inadequado de Pedro? Os versos 12, volta lá para Gálatas, os versos 12 e 14 vai nos dizer, né? Era quando os judeus da parte de Tiago não estavam perto, o apóstolo comia e vivia como os gentios. Ou seja, ele não mais guardava as obras da lei. Mas quando qualquer um desses da circuncisão se aproximavam dele, Pedro mudava o seu comportamento. Ele, não, agora eu sou judeu. Judeu, né? Judeu circuncidado ao 8º dia, da tribo de Judá. Eu sou judeu. Não, agora eu sou gentil. Eles saíram, agora eu posso abraçar o meu amigo. Eita, que isso, cara. Que desgraça, irmão. Que desgraça. Que horrível esse comportamento, meus irmãos. Já é horrível para um cristão comum. Imagine para um líder. Imagine que o líder que tem que dar o exemplo. Eu tenho que dar exemplo aqui dentro, irmão. O já pensou se meu comportamento é falso? É falso? Tanto Pedro quanto os outros, inclusive Barnabé, foram severamente repreendidos porque não andavam conforme a verdade do Evangelho. Verso 14. Eles não andavam conforme a verdade do Evangelho. Certa feita aí, há alguns dias atrás, eu admoestei a um irmão, não foi pessoalmente, foi via WhatsApp. Eu acho que se ele tivesse presente, ele tinha me batido, se pudesse, né? Porque o negócio ficou estreito. Ele não gostou da admoestação. Mas eu admoestei ele. Ficou com raiva de mim, enfim. Mas eu não deixei de admoestá-lo. Não deixei de falar com ele sobre o assunto. Sobre o que ele estava... Eu não falei tudo, tinha mais coisa para falar. Mas na primeira que eu falei, ele já se tornou agressivo. Agressivo. Entende, irmão? Então, vocês não podem deixar de admoestar. Se você vir um irmão em pecado, fazendo o que não deve, admoesta. Em amor, não tenha ele como inimigo, ok? É o que a palavra vai falar, não tenha ele como inimigo. Mas, como irmão, mas ele tem que se envergonhar. Como é que a gente faz? A gente se afasta dele. Ele tem que ficar envergonhado do comportamento dele. Você não pode passar a mão, irmão. Você não pode passar a mão na cabeça dos caras e falar, não, é só um errinho nada. É pecado. Você ir contra a palavra de Deus é pecado, irmão. Você ir contra os mandamentos de Deus é pecado. É pecado. Você
propagar um outro evangelho, como Paulo vai falar aqui na carta, é anátema. Aí você, não, é o meu garoto, né? É o meu garoto, aí passa a mão na cabeça do cara. Está passando na mão na cabeça do diabo. É isso que eles estão fazendo. É isso que eles estão fazendo. E parece que Pedro, depois dessa chinelada, né, que Paulo deu nele, ele tomou jeito, né? Veja o que ele escreveu mais tarde na sua carta. Vamos lá em 2 Pedro. Graças a Deus, né? Aí nós temos o apóstolo Pedro arrependido, né? Do que ele fez e ele tomou jeito. Segunda carta de Pedro, capítulo 2, verso 21 e 22. Segunda carta de Pedro, capítulo 2, verso 21 e 22. Ó. Porque melhor lhes fora não conhecer o caminho da justiça do que, conhecendo-o, desviaram-se do santo mandamento que lhes foi dado, que lhes fora dado. Deste modo, sobreveio-lhes o que por um verdadeiro provérbio se diz: o cão voltou ao seu próprio vômito, e a porca lavada ao espajadouro de lama. Não foi o que ele fez lá? Ele recebeu o ensinamento e ele voltou ao vômito. Ele recebeu a doutrina certa do próprio Deus, dado a ele por visão, e ele volta à lama. Um cão e uma porca. Olha, era melhor o quê? Que ele não conhecesse o mandamento, o caminho da justiça. E conhecendo, ele se desviou. E é o que Pedro está falando aqui. Ele tomou jeito. Agora, deixa eu registrar isso, porque eu tomei jeito. Eu me arrependi. E é realmente, você não pode, tendo o conhecimento, e voltar ao que você fazia. Você tem o conhecimento de que não pode isso ou aquilo. Ok, aí você volta e faz? Tem alguma coisa de errado. Qual é o erro? Você é um obstinado. Obstinado. Você é um teimoso, você é um pecador. E merece o quê? Segundo a palavra, ser envergonhado. Envergonhado. Irmãos, vocês percebem a gravidade do que é nós conhecermos a verdade do Evangelho e não andarmos nela? Vocês percebem isso? E é isso que faz com que o irmão Paulo fique indignado com o comportamento daqueles que se diziam cristãos, que eram colunas da igreja. Barnabé, Pedro e os demais, não sei quem é que estava ali, mas devia ser pessoas também que tinham uma certa influência na igreja. Eram da circuncisão, os top. E Paulo fica indignado com o comportamento deles, que se diziam cristãos, mas não se comportavam como os cristãos. Não é o que nós temos visto hoje, meus irmãos? Locais, igrejas inteiras, entre aspas, com o nome de igreja, né? Mas não são. Pessoas de milhares se dizendo crentes, mas não são. Não são. Não são cristãos. Tem aparência. Eu costumo falar que é um simulacro. Veja o que o Senhor diz lá em Mateus 15. Mateus 15. Verso 8 e 9. Mateus, capítulo 15, verso 8 e 9. Este povo se aproxima de mim com a sua boca e me honra com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos dos homens. Preceitos dos homens. Preceitos de homens.
Irmãos, então esses homens adoram a Deus em vão, porque as doutrinas dele não são preceitos bíblicos, são preceitos humanos. E Deus fala assim: em vão me adoram, em vão se aproximam de mim, em vão me honram, em vão, porque o coração deles não está voltado para Deus, mas para si mesmo, para o próprio ventre deles. Homens que devem ser envergonhados. Nós devemos exortá-los, seja qual a oportunidade for, exorte. A lei mosaica, irmão, ordenava que o povo de Israel, olha só, como é que eles misturaram tudo, né? Eles misturaram. Você vai ver a lambança que fizeram na lei. A lei mandava que o povo não se misturasse com os gentios, ok? Com outras nações, porque eles iam se contaminar com as suas práticas. Essa era a lei. Vamos lá, só vamos ver uma parte dela. Êxodo 34:15. É muito mais abrangente do que isso, só que nós não temos tempo aqui para isso. Êxodo 34:15. Vamos para o 14. Porque não te inclinarás diante de outro Deus, pois o nome do Senhor é zeloso, é um Deus zeloso, para que não façais aliança com os moradores da terra, e quando eles se prostituírem após os seus deuses, ou sacrificarem aos seus deuses, tu, como convidado deles, comas também do seu sacrifício. O que Deus está falando? Vocês não vão se misturar com essa vizinhança. Vocês não vão se misturar com os gentios. Essa era a ordem. Mas, irmãos, perceba que a ordem era para não se misturar com infiéis. Com infiéis. Essa era a ordem. Só que eles botaram tudo no mesmo balaio, ok? O que estava acontecendo ali naquele tempo, os gentios que estavam ali, eles não eram infiéis, mas eles eram fiéis. Eles tinham se convertido. É isso que o Senhor está falando. Você torna imundo o que eu purifiquei? Ele fala para Pedro, você torna imundo o que eu purifiquei, Pedro? O que ele está falando? Eu purifiquei os gentios. Aceitos como irmãos. Aceitos como se fosse a sua própria carne, Pedro. Mas não. O que estava acontecendo ali era diferente, irmão. Esses gentios eram pessoas que estavam sendo convertidas, não aqueles infiéis lá do Antigo Testamento. Eram pessoas que estavam sendo enxertadas em Israel, na igreja, como nós lemos em Efésios 2. Deus é Deus também de judeus, como de gentios, irmãos. Deus é Deus do seu povo. Ele não separa, ele não faz acepção de pessoas. Esse é o termo, é o entendimento da acepção de pessoas. Ele considera o seu povo como um só, por causa de Cristo, que comprou tanto o povo judeu como o povo gentil. É isso. E quem ousa separar, seja anátema, seja repreendido. Irmão, a mesma fé que justifica um, justifica o outro. É essa fé que há em Cristo Jesus. E é isso que o apóstolo Paulo vai dizer mais adiante aqui na carta de Gálatas. Ele vai falar isso no outro verso aqui, no verso 16, ele já vai começar a falar sobre a fé, a justificação pela fé. Não porque você é judeu, porque você guarda a lei, porque você tem olhos azuis. Não. Ou tem a cor de chocolate. Não. Não. Não por isso. Ok? Ele também escreve lá em Romanos. Vamos ver o que o apóstolo diz em Romanos, para nos ajudar.
a compreendermos isso aqui. Romanos 3, verso 28 a 30. Romanos 3, verso 28 a 30. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, sem as obras da lei, sem circuncisão, sem guarda de sábado, sem guarda de dias, guarda de festa, sem nada disso. É pela fé. E que fé é essa? A fé que há em Cristo, ok? É porventura Deus somente dos judeus? E não é também dos gentios? Também dos gentios, certamente. Porque Deus é um só, que justifica pela fé a circuncisão, que é os judeus, ok? É uma analogia aqui. E por meio da fé, a incircuncisão, que é os gentios, é outra analogia. Anulamos, pois, a lei pela fé? De maneira nenhuma. Antes estabelecemos a lei. De maneira nenhuma a gente anula a lei. Ele fala anula. Não, é pela fé. A lei é estabelecida pela fé. Você, pela fé, cumpre a lei de Deus. É simples assim. Agora, o que não tem fé, Tiago vai falar lá, né? O que não tem fé, as obras dele não adianta de nada. É morta. E o que tem obra, e o que tem fé e não tem obra, a fé é morta também. Então, a fé e as obras andam juntos, não as obras da lei, ok? Porque as obras é consequência da fé. As boas obras, né? Obras da lei, ok? Porque pelas obras da lei, ninguém é justificado. Pela circuncisão, ninguém é justificado. Pela guarda de dias, de festa, de que quer que seja, ninguém é justificado. Você só é justificado se você guarda uma só pessoa, Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Cai por terra toda essa balela aí de sábado, domingo e festa, isso e aquilo, e cai por terra. Cai por terra. Porque é pela fé. Pela fé. Fé em quem, pastor? Em Cristo. A fé é de Cristo. Pela fé. E mesmo assim, os da circuncisão pressionaram ao Pedro anteriormente. Pedro é pressionado. Aí temos mais uma passagem, mais um testemunho de que Pedro sabia que ele não poderia recusar os gentios, nem ele, nem Barnabé, nem os outros que estavam com ele. Porque, olha só, os da circuncisão pressionaram a Pedro, porque ele havia se assentado à mesa do gentio. Foi no caso lá de Cornélio. Vamos lá em Atos 11. Olha o que ele explica. O porquê que ele se sentou à mesa dos gentios, coisa que era proibida. Você se sentar à mesa de infiéis. A partir do verso 1, capítulo 11 de Atos, a partir do verso 1. E ouviram os apóstolos e os irmãos que estavam na Judéia, que também os gentios tinham recebido a palavra de Deus, E subindo Pedro, todos sabiam, irmão, que os gentios estavam inclusos agora na comunidade de Deus. Os gentios e quê? Os gentios fiéis, não os infiéis, os convertidos, ok? E subindo Pedro a Jerusalém, disputavam com ele os que eram da circuncisão, dizendo, entraste em casa de homens incircuncisos e comeste com eles? Mas Pedro começou a fazer-lhe uma exposição por ordem, dizendo, estando eu orando na cidade de Jope, tive num arrebatamento do sentido, uma visão, vi um vaso, como um grande lençol atado pelas 4 pontas, que descia do céu e vinha até junto de mim. E pondo nele os olhos, considerei e vi animais da terra, quadrúpedes e feras e répteis e aves do céu. E ouvi uma voz que me dizia, levanta-te, Pedro, mata e come. Mas eu disse, de maneira nenhuma, Senhor, pois nunca em minha boca entrou coisa alguma comum ou imunda. Mas a voz respondeu do céu, segunda vez, não chames tu comum ao que Deus purificou.
E sucedeu isso por 3 vezes, e tudo tornou a recolher-se ao céu. E eis que na mesma hora pararam junto da casa em que eu estava 3 homens que me foram enviados de Cesareia. E disse-me o Espírito, o Espírito estava conduzindo Pedro, que fosse com eles, nada duvidando. E também esses 6 irmãos foram comigo. Quem eram esses 6 irmãos? O da circuncisão, ok? E entraram na casa daquele homem, de quem? De Cornélio. E contou-nos como vira em pé um anjo em sua casa. E lhe disseram, envia homens a Jope e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro, o qual te dirá palavras com que te salves, tu e toda a sua casa. E quando comecei a falar, caiu sobre eles o Espírito Santo, como também sobre nós ao princípio. E lembrei-me do dito do Senhor, quando disse, João certamente batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Portanto, se Deus lhe deu o mesmo dom que há em nós, quando havemos crido no Senhor Jesus Cristo, quem era então eu para que pudesse resistir a Deus? Pedro sabia, cara, mas como é que ele toma uma decisão dessa? Olha aqui, olha os caras. E ouvindo essas coisas, apaziguaram-se e glorificaram a Deus. Na verdade, o que eles dizendo? Na verdade, até os gentios deu Deus o arrependimento para a vida. Rapaz, o mandamento estava ali, na cara deles. Foi feito tudo. E Pedro conta a história, ele teve mais 6 irmãos de testemunha de tudo que aconteceu. E quando chega em Antioquia, ele pisa na jaca, irmão. Escorrega ele, Barnabé e os demais. Não sei nem se eram esses 6 irmãos que estavam com ele. Que estavam lá junto em Antioquia. Que lambança, né? Misericórdia, irmão. Irmãos, percebam que todos eles já haviam sido ensinados na verdade. Eles não estavam ignorantes no assunto, não. O Senhor Deus já tinha exortado eles. E aí o que aconteceu? Passou vergonha. Passou vergonha. Alguns ensinamentos, meus irmãos, nos dado aqui, nesses textos. Primeiro, é que o nosso dever é repreender a um irmão que tenha se desviado da verdade do Evangelho. Ou seja, que esteja agindo com comportamento hipócrita. Vamos ver 2 Timóteo, capítulo 4, verso 2. Diz assim, que pregues a palavra, inste a tempo e fora de tempo, corrijas, repreendas, exortes com toda a longanimidade e doutrina. É ordem. Efésios 5, verso 11. E não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as, denunciai-as. Eu já fiz uma pregação sobre esse verso aqui. Denunciai-as, denuncie, condene-as. Tito vai falar a mesma coisa. Tito, capítulo 2, verso 15. Diz o seguinte, fala disto e exorta e repreende com toda a autoridade e ninguém te despreze. É ordem, não é opção. Se eu ver um irmão, eu vou falar disso daqui a pouco. Eu já ia falar, mas lá no final eu vou falar. Irmãos, devemos estar alerta àqueles que estão se desviando da verdade, devemos alertá-lo, mesmo que isso nos cause algum dano. Seja que eles vão ficar nossos inimigos ou não, mas devemos alertá-los. Nós não podemos deixar de exortar com a verdade do Evangelho por causa de alguma amizade, ou de algum parentesco, ou de alguma da famosa política da boa vizinhança. Não podemos alertar. Vai nos custar a amizade? Vai nos custar o laço de parentesco? Vai. Mas alerte, porque eu vou falar isso lá no final, no finalzinho mesmo.
Vocês vão ver que há uma consequência em cima daqueles que não alertam. E isso, irmão, você fazendo isso é amor. Se você não fizer, é hipocrisia e covardia da sua parte. Segundo, ensinamento, devemos ser firmes. Não sejamos inconstantes. Tipo, aqui eu sou gentil, aqui eu sou judeu. Quando um sai, eu sou gentil. Quando um vem, eu sou judeu. Né? Ou quando é falso e verdadeiro, entendam isso. Quando um está aqui, eu sou verdadeiro com ele. Quando não, eu sou falso. Você não é falso, você é falso com os dois. Você é falso com os dois. Não tem essa, não. A palavra de Deus diz que é sim, sim, não, não. Vamos ver lá em Efésios 4:14. Sejamos firmes na palavra, na doutrina, irmão. Firmes. Firmes. Efésios 4:14 e 15. Diz assim a palavra de Deus: para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens, que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Cristo. Hebreus 13:9. Diz assim: não vos deixeis levar em redor por doutrinas várias e estranhas, porque bom é que o coração se fortifique com graça, não com mentira, né? E não com alimentos que de nada aproveitaram aos que a eles se entregaram. Não com coisa que não preste, com fast food, meu irmão. Você tem aqui o feijão com arroz sólido, a carne. Você quer se alimentar de porcaria? Quer viver em constante? Uma doutrina te leva para cá, a outra te leva para lá? Não, fique firme. Qual é a firmeza? A verdade do Evangelho. Terceiro e último. O Evangelho nos trouxe liberdade. O Evangelho nos deu liberdade. Essa liberdade é para servirmos a Cristo do modo certo, conforme as suas doutrinas. É uma liberdade do pecado. Você está livre do pecado e do erro, mas você está preso a Cristo, você está preso à verdade. Você é escravo do Senhor. Não a confunda com libertinagem ou liberalidade, pois nós temos um Senhor, o qual nós devemos obedecer. Nós temos um único Deus ao qual nós devemos obedecer. Se ele está falando, não considera imundo o que eu purifiquei, aí você vai e considera. Aí o que o apóstolo faz? Volta lá em Gálatas. Mas quando vi, verso 14, quando vi que não andavam bem, direitamente, conforme a verdade do Evangelho, disse a Pedro na presença de todos: se tu, sendo judeu, vive como os gentios e não como judeu, por que obrigas os gentios a viverem como judeu? E ainda tinha isso, tinha mais esse agravante. Ele dava uma forçada ali para que os caras vivessem como... Se ele vivia já como gentil e obrigando os caras a viver como judeu, devia ser a circuncisão, a guarda de dias, que eles tinham tanto. Hoje tem esse troço também, guarda de dias, tem que guardar isso, tem que guardar Cristo. Cristo é o Senhor do sábado. Cristo é o nosso sabate. Cristo é o nosso descanso. O que é sabate? Descanso. Nós guardamos a Cristo, não há dias. É só ler Hebreus 4. Leia Hebreus 4 que você vai ter o entendimento. Se o Espírito der o entendimento, né? A quem vai ouvir aí depois. E eu termino aqui, irmãos. Não sejamos hipócritas como Pedro e Barnabé foram e os demais que estavam com ele nesse episódio. Usemos de nossa liberdade para a defesa do Evangelho.
quando presenciarmos um desvio de conduta, seja qual for, de um irmão, devemos repreendê-lo. Isso é amor. Isso é amor, não é ódio, é amor. Veja, irmãos, e aí é o texto que eu quero apresentar a vocês aqui. Veja quão grave é o não avisar aqueles que andam em mau caminho. Ezequiel. Livro de Ezequiel, capítulo 3. E eu termino aqui com esse texto. Ezequiel 3, do verso 18 ao 21. Diz a palavra do Senhor: quando eu disser ao ímpio, certamente morrerás, e tu não o avisares, nem falares para avisar o ímpio acerca do seu mau caminho, para salvar a sua vida, aquele ímpio morrerá na sua iniquidade, mas o seu sangue da tua mão o requererei. Aí alguém pode falar, tá falando do ímpio. Legal. Não, calma aí, não acabou o texto. Vai falar do justo aqui também. Mas se avisares ao ímpio, e ele não se converter da sua impiedade, do seu mau caminho, ele morrerá na sua iniquidade, mas tu livraste a tua alma. Semelhantemente, aí vem o justo, quando o justo se desviar da justiça, é o nosso caso lá, e cometer a iniquidade, e eu puser diante dele um tropeço, ele morrerá, porque tu não avisaste, e no seu pecado morrerá, e suas justiças que tiver praticado não serão lembradas, mas o seu sangue da tua mão o requererei. Da mão de quem? Daquele que não avisou. Mas avisando tu o justo, para que não peque, e ele não pecar, certamente viverá, porque foi avisado, e tu livraste a tua alma. Alguém vai dizer assim, não, isso aqui era para o profeta Ezequiel que Deus estava falando. Tá bom, vai nessa vibe, vai nessa linha de pensamento mesmo. Vai nessa linha de pensamento. O princípio está aqui dado. O aviso nós temos que dar a todos. É um princípio da lei de Deus. Avisar aqueles que estão no mau caminho. Mesmo que ele seja irmão ou não, ímpio ou não, enfim. Aquele que está no mau caminho, você avisa ele. Você está no mau caminho. Agora, se ele continuar no mau caminho, o sangue dele não cairá sobre as suas mãos. É isso que Deus está falando aqui. Você, eu avisei. Eu não deixei de avisar. Então, veja o quão grave é você se omitir de avisar. Você está no mau caminho. Você está pregando o que é mentira. Passando a mão sobre esses mentirosos. Quão grave é. O princípio está aqui. A palavra foi dada a Ezequiel. Ok. Mas o princípio da palavra está aqui. O princípio do mandamento está aqui. Avise aquele que está no mau caminho para ele sair desse mau caminho. Porque ele vai morrer no seu pecado. Nem a justiça que ele praticou será lembrada. Ok? Então, avise, irmão. Veja o quão grave é você não avisar as pessoas. Quão grave. Amém? Deus possa edificar este ensinamento hoje em nossas vidas e nós possamos avisar, exortar a todos que estão no mau caminho.